Antes que houvesse impérios, antes que os mapas tremessem sob o galope da tempestade, havia apenas a estepe, infinita, gelada, cruel. E dela nasceu um garoto abandonado pela sorte, odiado pelos clãs, mas temido pelos deuses. Seu nome era Temujin, e sua fúria moldaria o mundo. O vento cortava a planície mongol como navalha. Cada rajada uivava com a voz de antigos espíritos. A relva dourada se agitava sob os cascos de cavalos selvagens, e o céu, eterno e impiedoso, vigiava tudo em silêncio. No coração desse vazio imenso, uma pequena tenda de feltro tremia diante da neve antecipada. Nela, nascia um menino sob presságios de guerra. Temujin veio ao mundo com sangue coagulado na palma da mão, segundo os xamãs. Um sinal de que seria senhor de muitas mortes. Seu pai, Yesugei, líder de um clã respeitado, sorriu diante do presságio. Mas o destino, sempre impaciente, o arrancaria cedo demais da vida do filho. Com apenas 9 anos, Temujin cavalga ao lado do pai em busca de alianças políticas. É oferecido em noivado à jovem Bertie como garantia de lealdade entre clãs. Mas na viagem de retorno, Yesugei é envenenado por tártaros rivais. Seu corpo escurece, os olhos viram pedra. Os seguidores, temendo retaliações, abandonam a viúva e seus filhos à própria sorte. A morte do chefe dissolve a proteção do nome. O clã se desfaz como poeira ao vento. A tenda da família de Temujin é rasgada, seus bens saqueados. Mãe, irmãos e o próprio garoto são lançados ao esquecimento da estepe, onde até os deuses hesitam em pisar. Os anos seguintes não são vividos, são sobrevividos. Temujin aprende a caçar ratos, a ferver couro para comer, a dormir com um olho sempre aberto. Seu irmão mais velho começa a roubar comida dos mais novos. Um dia, durante uma discussão brutal, Temujin crava uma flecha no peito do irmão. Um assassinato silencioso, sem lágrimas, apenas o frio como testemunha. E ali, ainda menino, o futuro Khan aprende. Na estepe, a compaixão é fraqueza. Sua mãe, Hoelun, transforma o luto em aço. Ensina os filhos a traçar armadilhas com laços e silêncio, a ler o vento, a sobreviver ao lobo e ao homem. Ela mesma fora sequestrada e forçada a se casar com Yesugei. Agora, moldava filhos com a dureza da pedra e o fogo da humilhação. Temujin cresce forte. O olhar endurece. Os músculos, antes de criança, agora refletem o aço das noites geladas e da fome constante. Ele sonha com cavalos velozes, clãs unidos sob um só estandarte e a destruição daqueles que os deixaram à morte. Mas o mundo não espera os sonhadores. Um dia, homens de um clã rival invadem seu acampamento. O jovem Temujin é capturado, escravizado, forçado a usar uma canga de madeira no pescoço como um cão. Dorme sobre lama, come restos, mas não esquece. Durante uma noite silenciosa, arrasta-se sob a lua até a tenda de um velho guarda. Com astúcia, o convence a libertá-lo. Foge sem armas, sem comida, com o pescoço sangrando e o vento batendo como punhais. Mas escapa e jura, ninguém mais o prenderá. Nunca mais. A estepe, impiedosa com os fracos, começa a respeitá-lo. Outros jovens renegados se unem a ele. Um pequeno bando de exilados, ladrões e filhos da terra esquecida. Entre eles, Temujin conhece Jamuka, primo distante, irmão de sangue e um dia inimigo imortal. Eles caçam juntos, riem juntos, mas cada noite ao redor do fogo é uma lição. E Temujin observa, sempre observa, as alianças, os erros, as vaidades, e decide, ele será o lobo que morde o próprio destino. Ao sul, os rumores começam. Um garoto rejeitado está reunindo homens. Um filho da poeira que sobreviveu à fome, à escravidão, ao desprezo. Um nome que começa a circular entre os clãs, não com zombaria, mas com cautela. Temujin. O nome ainda não era temido, mas já era escutado com respeito. E o mundo, distraído com suas guerras, ainda não sabia. Mas a tempestade já havia montado no cavalo.
O sol pairava baixo sobre a estepe como uma brasa incandescente, lançando sombras longas e afiadas sobre as colinas ondulantes. O jovem Temujin, agora com cerca de 16 anos, já não era um menino abandonado. Era o centro de um grupo nômade, formado por desajustados, exilados e sobreviventes como ele. Homens que haviam perdido tudo, mas encontraram nele uma nova causa. Ele não usava coroas, usava fúria. E onde passava, deixava uma marca, ordem nas cinzas do caos. Temujin começou a impor um novo código entre seus seguidores. Não havia mais privilégios por sangue. Os saques eram divididos igualmente. Os líderes que abusassem da posição eram expulsos ou executados. A disciplina começou a substituir o instinto tribal. Seus seguidores, antes homens soltos ao vento, começaram a se comportar como soldados. Era o nascimento de algo inédito. Uma lealdade baseada em mérito, não em nascimento. Seu nome ganhou força. Pequenos clãs o procuravam, pedindo proteção ou união. Ele não recusava alianças, mas exigia fidelidade. Não havia meio termo. Ou marchavam com ele, ou desapareciam na poeira. Foi então que a política da estepe mostrou seus dentes. Jamukha, seu antigo amigo de infância, agora também crescia em poder. Mas ao contrário de Temujin, Jamukha era nobre de nascimento, ligado à elite tradicional dos mongóis. Ele via o crescimento de Temujin como uma ameaça à antiga ordem. Quando Jamukha tentou intermediar uma aliança forçada, Temujin recusou. Não me curvo a tronos de barro, disse. Sou filho do vento, e o vento não se ajoelha. A tensão explodiu em guerra. As duas facções se enfrentaram nas colinas de Dalam Baljut. Jamukha trazia mais homens. Temujin, menos números, mas mais disciplina. A batalha foi brutal. Arcos reluziam como estrelas cadentes. Cavalos avançavam em formações perfeitas. E o sangue encharcava a relva alta. Por horas, a vitória pareceu possível. Mas no fim, Temujin foi superado. Capturado, viu dezenas de seus guerreiros serem executados de forma cruel, fervidos vivos como advertência. Jamukha o poupou por respeito antigo, mas a humilhação foi clara. Temujin foi libertado com feridas na carne e fogo nos olhos. Durante o exílio forçado que se seguiu, ele não se escondeu. Recomeçou do zero, reunindo lentamente novos aliados. Visitou antigos chefes tribais, formou laços com clãs menores, prometendo algo que nunca se prometia antes na estepe: justiça em vez de opressão. E as palavras se espalharam mais velozes que flechas. Temujin não é como os outros. Ele divide os saques. Ele pune líderes injustos. Ele protege os pobres. Enquanto Jamukha se refugiava na nobreza decadente, Temujin conquistava os corações da poeira. Entre os aliados que conquistou estava Togrul, o Khan dos Queraitas, um líder poderoso que aceitava Temujin como filho adotivo. Com essa aliança, Temujin retomou força. Seus exércitos cresceram, seus generais emergiram. Homens como Bohorshu, Subotai e Gelme, guerreiros de lenda em formação. Temujin também resgatou Burt, sua esposa, que havia sido sequestrada por um clã inimigo. Ele organizou uma expedição relâmpago e devastou os sequestradores. Trouxe-a de volta com honra. Daquela união nasceriam os filhos que herdariam um império, mas ainda havia sombras. Togrul, antes aliado, começou a temer o poder crescente de Temujin. Influenciado por seu filho Sengun, Togrul rompe a aliança e arma uma emboscada. Temujin escapa por pouco. A guerra é inevitável. Com precisão, Temujin ataca os Queraitas em duas frentes. Usa o terreno a seu favor, corta suprimentos, ataca os flancos, dispersa os cavalos inimigos. Em poucos dias, Togrul está morto e sua linhagem extinta. A terra canta o nome de Temujin como vencedor absoluto. Agora, as tribos não apenas o conhecem, elas o temem. No ano de 1206, Temujin convoca uma grande assembleia nas margens do rio Onon.
Todos os chefes sobreviventes comparecem. Diante do eterno céu azul, com tambores ancestrais ressoando nas planícies, ele é proclamado: Genghis Khan, o governante universal. Não havia mais Temujin. Havia agora a tempestade feita homem. E o mundo, ainda dormindo nas muralhas de suas cidades, não sabia que já estava perdido. As planícies tremiam sob 1000 cascos. A poeira se erguia como um véu diante do sol. O céu da Mongólia, agora semeado de estandartes negros com o símbolo do trovão, anunciava o nascimento de um novo tipo de guerra. Genghis Khan, recém-proclamado, não olhava para o oeste, onde o ouro seduzia. Olhava para o leste, para a China. Ao longe, a grande muralha serpenteava o horizonte como uma cicatriz no mundo. Era o símbolo da ordem milenar, da cultura que se considerava invencível. Mas para Genghis, ela era apenas pedra, e pedra se quebra. A China estava dividida. No norte, o Império Jin, poderoso, sofisticado, mas corroído por intrigas internas e desprezo pelos bárbaros do norte. Ao sul, os Song, distantes demais para interferir. Entre eles, as tribos mongóis cresciam como brasas em feno seco. Genghis não atacou de imediato. Ele estudou, observou. Espiões foram enviados, mercadores comprados. Informações fluíam até seu acampamento como veias, levando sangue ao coração da guerra. E então, o primeiro golpe caiu. Em 1211, com um exército de quase 90.000 homens, disciplinados, leais, divididos em decúrias, centenas e miríades, Genghis cruzou as montanhas In, um mar de cavalaria relâmpago. Leve, rápida, mortal. Ele não vinha com muralhas, mas com movimento. Não com rituais, mas com terror. As fortalezas fronteiriças ruíram diante do assalto mongol. Os generais Jin subestimaram os bárbaros. Riam dos arcos compostos, dos cavalos pequenos. Riam até que as primeiras cidades arderam. Os mongóis lutavam como ninguém havia visto. Atacavam à noite, usavam fumaça para confundir. Fingiam recuar, só para atrair o inimigo a armadilhas. Não deixavam nada para trás, nem sobreviventes, nem esperança. Genghis Khan ordenava que cada cidade conquistada fosse um exemplo. Cidades que resistiam eram exterminadas, mulheres e crianças incluídas, não por crueldade gratuita, mas por estratégia. O terror controlado era sua arma mais afiada. Quando a cidade de Datong resistiu por dias, seus habitantes esperavam misericórdia ao se render. Receberam apenas o silêncio, seguido do massacre. A mensagem ficou clara. Rendam-se antes que seja tarde, mas nem tudo era sangue. Genghis era brutal com os inimigos, mas visionário com os úteis. Artífices, médicos, ferreiros, astrônomos eram poupados e enviados ao seu centro de poder para integrar um novo império em formação. Não bastava conquistar, era preciso absorver. Durante a campanha, Genghis formou seu conselho de guerra, um círculo restrito de generais como Subotai, um gênio da logística e da estratégia, e Gebe, o arqueiro imbatível que havia quase matado o próprio Khan anos antes, mas que foi perdoado e se tornou um de seus braços direitos. Juntos, eles não só lutavam, pensavam. Moviam exércitos como peças num tabuleiro. Usavam redes de mensageiros montados que cobriam centenas de quilômetros por dia. Criavam rotas seguras, com guarnições rotativas. Era como se o império já existisse antes mesmo de ser proclamado. O imperador Jin, em sua corte dourada, finalmente compreendeu o perigo. Enviou exércitos colossais, mas os generais estavam divididos. Um deles caiu em emboscada ao atravessar um desfiladeiro. Outro foi traído por suas próprias tropas, compradas pelos mongóis. Genghis nunca desperdiçava lealdade, mas também nunca esquecia traições. Clãs chineses que o ajudavam eram recompensados, mas se recuassem, desapareciam. Um caso emblemático foi a cidade de Zhongdu, hoje conhecida como Pequim. Cercada por meses, defendeu-se bravamente.
Quando as provisões acabaram, os cães e ratos sumiram das ruas. Famílias comiam o couro das portas. E então os portões se abriram. Genghis entrou, silencioso, sem júbilo. Olhou a cidade com olhos de pedra e ordenou: deixem metade viver, eles contarão como é encontrar o Khan. Foi a única vez que o terror veio com misericórdia, porque a lição já havia sido aprendida. Ao fim da campanha, o norte da China era um cemitério de cidades silenciosas e províncias reorganizadas. O Império Jin havia sido partido como bambu seco, e o nome Genghis Khan passou a ser escrito nos sussurros do inimigo e nos pesadelos dos reinos ainda não conquistados. Mas ele não havia terminado. A muralha havia caído. Agora, ele queria o mundo. O céu da Mongólia era claro, mas no coração de Genghis Khan, uma nuvem se formava. Após esmagar o Império Jin e dominar o norte da China, o Khan olhou para o ocidente, para o Império Khwarasmida, uma vasta extensão de fortalezas, desertos e rotas comerciais que se estendia do Mar Cáspio até o Afeganistão. Um império orgulhoso, islâmico, governado por Shah Ala ad-Din Muhammad, rico, estratégico, poderoso, mas acima de tudo, arrogante. Genghis Khan não queria guerra. Ainda não. Ele via no Império Khwarasmida uma oportunidade de aliança, ou ao menos de coexistência. Em 1218, ele enviou uma caravana de mercadores escoltada por diplomatas, trazendo presentes e cartas de paz. Mas o Shah, tomado pelo desprezo, prendeu os emissários, acusou-os de espionagem e, pior, executou os mercadores. Para Genghis, aquilo não era apenas um insulto, era uma violação sagrada. Diplomatas são mensageiros dos deuses, e matar um mensageiro é cavar a própria sepultura. O Khan não respondeu com mais cartas, respondeu com fogo. Em 1219, uma força mongol de cerca de 200.000 homens, a maior já reunida sob seu comando, começou a se mover como um rio indomável. A estratégia era impiedosa: dividir as forças, atacar simultaneamente várias cidades e quebrar a coluna do império em poucos meses. Subotai e Gebe avançaram pelo norte. Togatai marchou pelo centro. Genghis liderou o núcleo, varrendo o coração persa. As cidades do Império Khwarasmida caíram uma após a outra. Otrar, onde os emissários foram mortos, foi arrasada. Seus habitantes executados e suas muralhas postas abaixo pedra por pedra. Bukhara, rica em cultura e fé, resistiu por pouco. Quando Genghis entrou na cidade, subiu ao púlpito da mesquita central, olhou os imames e disse: se vocês adorassem seu Deus com a mesma fé com que me temem agora, ele teria salvado esta cidade. Samarcand, a joia do império, resistiu por 2 semanas antes de se render. Os generais e nobres locais foram reunidos e usados como escudos humanos no ataque seguinte. O Shah fugia desesperado, abandonando cidade após cidade, cruzando rios, queimando pontes, deixando seu povo à própria sorte. Foi perseguido até uma ilha no Mar Cáspio, onde morreu de febre, solitário, sem honra, sem trono. Mas Genghis ainda não havia terminado. Ele mandou Subotai e Gebe mais longe, muito além do Cáucaso, para explorar as fronteiras da Europa. Eles derrotaram exércitos russos e georgianos, observaram o modo de vida do Ocidente e voltaram com informações valiosas. A guerra contra os Khwarasmidas não foi apenas vingança, foi laboratório. Genghis testou novas estratégias, redes de comunicação, logística em regiões montanhosas, resistência a climas extremos. Descobriu que seus exércitos podiam lutar em desertos, florestas, montanhas, neve ou areia, e onde quer que passasse, deixava uma marca. Cidade que resistia, cidade destruída, cidade que se rendia, cidade poupada. Era simples, cruel e eficaz. Com o império aniquilado,
Genghis deixou governadores mongóis nas cidades-chave, respeitou as religiões locais, mas impôs tributos, leis, vigilância e rotas comerciais seguras. Ele havia feito mais que conquistar. Havia moldado a guerra como instrumento de ordem. E quando retornou à Mongólia, montado em seu cavalo cinzento, coberto de poeira e glória, as estepes se curvaram em silêncio. Ali estava ele, um filho rejeitado, um exilado transformado em governante universal. O martelo dos deuses, forjado com fogo, estratégia e brutalidade. Mas ainda faltava algo. Genghis não era um conquistador saciado. Ele não queria apenas vitórias, queria imortalidade. E para isso, precisava que o mundo inteiro soubesse seu nome. A poeira da guerra havia assentado, mas em vez de celebração, Genghis Khan deu início a algo mais profundo, mais perigoso. Ele não queria ser lembrado apenas como o aço que dilacerou reinos. Queria ser o arquiteto de uma nova ordem mundial. Nas vastas planícies da Ásia Central, o que antes era um mosaico de tribos, rivais, clãs e impérios, começou a se tornar um só corpo, não pela espada, mas pela lei. No ano de 1220, o Khan convocou os principais chefes tribais, generais e conselheiros para um conselho conhecido como Kurultai. No alto das colinas sagradas do Onon, ao som do vento e do relinchar dos cavalos, nasceu o Yasa, o código de leis que governaria não só os guerreiros, mas também os conquistados. Regras severas, imutáveis, transmitidas oralmente e executadas sem piedade. Roubo, punição, morte. Mentira deliberada, morte. Desobediência ao líder, também morte. Mas o Yasa não era apenas punitivo. Promovia meritocracia, disciplina, fidelidade absoluta e respeito à diversidade religiosa. Em tempos de intolerância, Genghis Khan permitia a coexistência de muçulmanos, cristãos, budistas, xamanistas e judeus dentro de seu império, contanto que pagassem tributo e não desafiassem sua autoridade. Ele dizia: as guerras terminam, o medo não, a ordem menos ainda. Para garantir que essa ordem se espalhasse, o Khan implementou uma rede de comunicações sem precedentes. Estações de mensageiros montados, chamadas de Yam, eram distribuídas por todo o território conquistado. A cada 40 quilômetros, um cavalo descansado aguardava. Um sistema capaz de levar uma mensagem da Mongólia até o Mar Cáspio em poucos dias. Era a internet da era medieval. O próprio Genghis acompanhava o funcionamento desse sistema, exigindo relatórios semanais, execuções rápidas em caso de corrupção e prêmios generosos àqueles que cumprissem seus deveres. Além disso, ele reorganizou o exército como uma máquina impessoal, mas letal. Grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, todos com líderes escolhidos por mérito e não por nobreza. Cada homem sabia que sua falha poderia condenar todo o grupo. A responsabilidade era coletiva, a glória também. A estrutura interna era mais do que militar, era econômica. Os mongóis passaram a controlar e proteger as rotas da seda. Comerciantes árabes, chineses, persas e europeus podiam viajar com segurança de Bagdá a Pequim, contanto que respeitassem a autoridade mongol e pagassem os impostos estabelecidos. Esse sistema foi chamado de Pax Mongolica, a paz mongol. Era uma paz conquistada à força, mas real. E pela primeira vez em séculos, civilizações antes isoladas se conectavam. Nas cidades conquistadas, Genghis enviava artesãos, estudiosos e engenheiros capturados para revitalizar centros de saber. Em Samarcanda, marcenaria chinesa era misturada com arquitetura persa. Em Karakorum, a nova capital, construía-se um palácio onde os mapas do mundo inteiro eram atualizados com frequência, como se o império fosse um organismo vivo. Mas mesmo ali, entre mapas e tratados, o Khan mantinha a alma de guerreiro. Nunca se acostumou com o luxo. Dormia em tendas, comia carne seca, cavalgava dias a fio. Era um imperador,
nômade. Enquanto isso, suas esposas, pois Genghis tinha várias, como era costume, governavam províncias distantes em seu nome. Sua filha Altani, por exemplo, era temida e respeitada como comandante de forças auxiliares, enquanto sua mãe, Hoelun, atuava como conselheira espiritual e política. Mesmo seus filhos eram testados. Ogedei, o herdeiro favorito, teve de liderar campanhas por mérito, não por sangue. Joque, seu primogênito, vivia sob suspeita por não ser biologicamente legítimo, mas ainda assim recebeu terras vastas ao oeste entre os Urais e o Volga. Com seu império em expansão e administração sólida, Genghis sabia que a guerra o havia feito temido, mas era a ordem que o faria eterno. Na calada da noite, nas estepes frias, o velho Khan contemplava o céu e dizia a Subotai: um império pode ser vasto como o horizonte, mas se não tiver leis, será apenas poeira ao vento. Subotai assentia em silêncio, olhando para os mapas ainda não preenchidos, porque o Khan já sonhava com novos alvos. E entre os ventos que sopravam do ocidente, vinham rumores de reinos ricos, orgulhosos e inocentes. O império de Genghis Khan já se estendia das florestas da Sibéria aos desertos da Pérsia, dos Himalaias ao Mar Cáspio. Mas o Khan não era homem de limites. Onde outros viam fronteiras, ele via desafios. E nas bordas de seu domínio, o Ocidente tremia sem saber. No ano de 1221, Genghis reuniu seus generais mais leais. Subotai, o mestre da logística e das manobras impossíveis, e Gebe, o relâmpago das estepes. Deu-lhes uma missão secreta e ousada: explorar, destruir e relatar. Destino: o Cáucaso e além. Eles marcharam com apenas 20.000 guerreiros, um exército pequeno para os padrões mongóis, mas treinado como nenhuma outra força viva. Atravessaram o Irã setentrional, cruzaram as montanhas do Cáucaso como sombras e enfrentaram tribos alanas, georgianas e cumanas, derrotando-as em rápida sucessão. Os líderes locais, diante da brutalidade silenciosa dos invasores, formaram coalizões improvisadas. Um exército combinado de cumanos e russos marchou para enfrentá-los. Foi um erro fatal. Na Batalha do Rio Calca, em 1223, os generais mongóis fingiram recuar por 9 dias, arrastando os inimigos em perseguição contínua. Quando os russos exauridos cruzaram o rio, os mongóis se voltaram com velocidade sobrenatural e os cercaram por completo. Foi um massacre. Os príncipes russos capturados foram mortos lentamente, esmagados sob tábuas, enquanto os mongóis banqueteavam sobre eles. A mensagem era clara: nenhum reino do mundo estava fora do alcance do Khan. Enquanto Subotai e Gebe exploravam os confins do oeste, Genghis permanecia no leste, consolidando seu poder. Mas mesmo a milhares de quilômetros, sua presença se sentia. O mundo começava a falar em um nome com temor reverente: Chingis, o flagelo de Deus. Na Transoxiana, onde antes havia desordem, os governadores mongóis impunham justiça rápida e brutal. Os mercados floresciam sob proteção armada, as rotas comerciais tornavam-se veias de um império crescente. E o tributo fluía como rios de prata até Karakorum. Cidades como Nishapur, que se rebelaram, foram varridas do mapa com fúria simbólica. Após a morte de um genro do Khan, os mongóis invadiram a cidade e mataram todos os habitantes. Estimativas falam em até 100.000 mortos. As cabeças foram empilhadas em pirâmides como lembrança eterna do que acontece com traidores. E ainda assim, em meio ao sangue, havia estrutura. Sistema postal, leis fixas, tolerância religiosa, segurança em estradas e uma moeda aceita do Mar Amarelo ao Mar Cáspio. Tudo funcionando como engrenagens de uma máquina vasta e invisível. Mas o velho Khan sabia: estruturas sólidas não bastam se a memória for curta. Era preciso continuar avançando. Na planície mongol, enquanto o inverno soprava gelo sobre as tendas do poder, Genghis convocava um novo Kurultai.
Seus filhos foram chamados. Ali, o mapa foi redesenhado. Jote receberia as terras do oeste, da Sibéria ao Volga. Chagatai governaria a Ásia Central. Ogedei, o favorito, assumiria a futura liderança do império. Tolui, o mais feroz, ficaria com a Mongólia, o coração espiritual da Horda. Com o poder redistribuído, Genghis podia agora olhar para o mundo e dizer com razão: não há terra que eu deseje que não possa ser tomada. Mas algo começava a mudar. Os anos pesavam. As cicatrizes do rosto eram muitas, o sangue derramado, incontável. E no peito do conquistador surgia a dúvida: quem manterá o império depois de mim? Ainda não era hora de parar. Mas o vento da mortalidade começava a soprar entre as estepes. E enquanto o mundo se curvava ao seu nome, o velho lobo das planícies olhava para o horizonte e sabia: a próxima guerra teria de ser a maior de todas. O céu da Mongólia se tingia de cinza. Não por tempestade, mas por presságios. Os xamãs murmuravam que os espíritos dos ancestrais estavam inquietos. Os ventos sussurravam como se algo antigo estivesse chegando ao fim. Genghis Khan, agora com mais de 60 anos, não demonstrava fraqueza diante de seus guerreiros. Montado em seu cavalo negro, com os cabelos prateados presos sob o elmo e os olhos ainda tão cortantes quanto flechas, ele convocou seu exército uma última vez. O alvo, o Império Tangut, também conhecido como Xixia. Não era uma guerra necessária, era uma guerra pessoal. Os Tangut haviam recusado enviar tropas para ajudar nas campanhas anteriores. Genghis os via como ingratos e insolentes. No código do Khan, isso era imperdoável. Eles ousaram ignorar minha palavra. Agora ouvirão minha fúria, disse diante de seus generais. Mesmo enfraquecido por dores no corpo e noites mal dormidas, o velho guerreiro guiou pessoalmente a marcha. E como sempre, as estepes estremeceram com o rugido das tropas. Cidades fortificadas, muralhas ancestrais, montanhas nevadas, nada impediu os cavaleiros do Khan. A campanha foi feroz e metódica. Cada fortaleza conquistada era deixada para trás como ruína. Cada cidade como um túmulo. Os generais imploravam para que ele retornasse a Karakorum, mas Genghis recusava. Não vinha ao mundo para morrer deitado. Ele seguia com a disciplina de sempre, inspecionando formações, julgando desertores, reorganizando rotas de suprimento. Mesmo tossindo sangue, permanecia montado. Foi durante essa campanha que os primeiros sinais da morte se tornaram evidentes. Febres, delírios, momentos de fraqueza em que o Khan era carregado por seus homens. Mas ele se recusava a parar. Durante o cerco final à capital Tangut, Genghis desapareceu por 2 dias inteiros. Quando retornou, estava pálido como neve. Trazia nas mãos uma lança partida e uma expressão gélida. Diz a lenda que ele havia lutado sozinho contra um tigre nas montanhas. Outros sussurram que havia enfrentado um espírito guardião da terra. A verdade? Morreu por dentro ao perceber que o corpo já não obedecia à sua alma. Mesmo assim, ordenou o ataque final. A cidade caiu. Foi saqueada, destruída. A cultura Tangut foi riscada da história. Que não reste pedra, nem nome. Essas foram suas últimas ordens conhecidas. Na noite seguinte, acamparam à beira de um rio. E ali, envolto em peles e lendas, o Khan fechou os olhos pela última vez. Seu último suspiro foi carregado pelo vento. Ninguém ouviu, mas todos sentiram. Genghis Khan, Temujin, o pastor órfão, o guerreiro indomável, o unificador de tribos e o flagelo de reinos, havia partido. Mas sua morte foi mantida em segredo absoluto. Durante meses, os generais fingiram que o Khan ainda vivia. As ordens eram escritas por escribas em seu nome. A campanha continuou e a vitória foi total. Só após o fim da guerra, o corpo foi levado de volta à Mongólia, sob escolta silenciosa. Disse que milhares de cavalos pisotearam sua tumba para ocultar sua localização.
Disse que os que participaram do enterro foram mortos para manter o segredo. Disse que seu túmulo jamais será encontrado, pois ele não está morto, apenas dorme, dormindo sob as estepes, esperando a próxima era de conquista. O mundo não soube, o mundo não pôde saber. A morte de Genghis Khan era um acontecimento capaz de derrubar mais reinos do que qualquer invasão. Por isso, seus generais, Tolui, Subotai, Gebe e os demais, selaram um pacto de silêncio. O conquistador ainda vivia, pelo menos no medo que inspirava. Os soldados foram instruídos a não chorar, não hesitar, não questionar. As mensagens continuaram sendo enviadas em seu nome. As cidades continuavam a se render ao seu título. E enquanto o corpo era transportado por planícies e vales secretos, envolto em pele de lobo e seda negra, os arautos da guerra marchavam adiante com sua lenda como bandeira. Em Karakorum, o coração do império, a notícia chegou primeiro aos filhos. Tolui, o mais jovem, o mais feroz, ficou mudo por dias. Ogedei, o escolhido para suceder o pai, recuou para as montanhas em jejum e silêncio. Chagatai, rígido e impaciente, exigiu que a sucessão ocorresse logo. Joque, o mais distante e problemático, não chegou a tempo de saber. Já havia morrido meses antes, mas a tensão entre ele e o pai continuava sendo comentada até no silêncio. A cerimônia secreta de sepultamento ocorreu sob o céu estrelado da Mongólia. Os arqueiros montados cercaram o local com centenas de cavalos. Depois da cerimônia, os próprios coveiros foram mortos, como ordenava a tradição. O chão foi pisoteado por 1000 cascos. Nenhuma pedra, nenhuma marca, nenhum nome. Ali, Temujin foi apagado e Genghis Khan se tornou eterno. Enquanto isso, o império respirava. Não estagnava, não retrocedia. Expansão, reorganização, controle. Subotai, mesmo envelhecido, preparava uma nova campanha contra a Europa. Tolui assumia temporariamente a regência, mas todos sabiam, a palavra final pertenceria a Ogedei. Na Pérsia, no norte da China, nos vales da Rússia, caravanas continuavam a chegar. O tributo não cessava. O medo não diminuía. A morte do Khan fora ocultada com tanta perfeição que até os deuses hesitaram em anunciá-la. E mesmo entre os generais mais leais havia tensão. Um império assim tão vasto era difícil demais de conter. Sem Genghis, o que os impediria de se voltarem uns contra os outros? Mas o peso da memória ainda era forte demais. Apenas um homem havia feito da estepe um império, e sua sombra ainda era longa demais para ser ignorada. Na planície onde ele foi cremado, diziam os pastores, o vento muda quando passa por ali. E quando os relâmpagos rasgavam os céus, os anciãos sussurravam, é o Khan cavalgando de novo. A lenda havia suplantado o homem. E por trás dessa lenda, o mundo, mesmo sem saber, se preparava para um novo capítulo, a coroação de Ogedei e a marcha final contra o coração da Europa. Porque o império de Genghis não foi criado apenas com sangue, foi moldado com medo, e o medo ainda cavalgava. A neve caía fina sobre as estepes, mas não abafava o som que surgia no horizonte, o trotar de milhares de cavalos. O chão tremia. As árvores pareciam inclinar-se ao vento como se já soubessem que algo terrível se aproximava. No coração da horda, Ogedei, o novo Grão-Khan, permanecia em sua tenda dourada, cercado por generais, mapas e conselheiros. Mas não era ele quem lideraria as hostes no campo de batalha. Essa honra, ou maldição, cabia a 2 nomes que o Ocidente jamais esqueceria, Batu-Khan e Subotai, o estrategista que fazia a terra sangrar. O plano era simples e cruel. 2 exércitos. Um viria do norte, varrendo a Rússia como um vendaval de aço e sangue. O outro surgiria do sul, pelas montanhas e florestas, cortando os reinos eslavos como uma lâmina invisível. Seu encontro seria na Europa Central, e foi assim que começou. Ao amanhecer, os mongóis atravessaram o rio Volga.
Os primeiros alvos foram os principados russos, Ryazan, Kolomna, Moscou, as muralhas de pedra, os portões de ferro. Nada resistia. A cada cidade conquistada, apenas cinzas e ossos permaneciam. Batu-Khan, montado em seu cavalo de guerra, observava os incêndios com um olhar frio. Subotai, sempre um passo à frente, desenhava movimentos como um jogador de xadrez, empurrando seus inimigos para armadilhas invisíveis. O inverno parecia lutar ao lado dos mongóis. Temperaturas caíam a níveis mortais, mas para eles aquilo era apenas mais um campo de caça. A notícia da destruição viajava mais rápido que qualquer cavalo. Reis, tsares e príncipes começavam a entender que não enfrentavam apenas um exército, mas um cataclismo. Na Polônia, emissários voltavam pálidos. Na Hungria, o rei Bela IV enviava mensagens desesperadas para Roma. Ninguém sabia onde o golpe cairia primeiro, porque os mongóis eram como o vento cortante, invisíveis até ser tarde demais. Subotai, diante de seus generais, traçou a linha final sobre o mapa. Quando a Europa despertar, já estaremos dentro de seus ossos. E assim, o mundo ocidental começou a sentir o gosto do apocalipse. O amanhecer trouxe o cheiro de terra molhada e de sangue fresco. As tropas de Batu-Khan avançavam como uma muralha de lanças vivas. Pelos campos da Polônia, vilarejos inteiros eram engolidos em horas. Nem castelos, nem catedrais, nem florestas conseguiam esconder os que tentavam fugir. Subotai, com sua mente de predador, orquestrava os ataques com precisão cirúrgica. Dividia o exército em múltiplos destacamentos, cada um avançando em direções diferentes, apenas para convergir no momento exato em que o inimigo pensava estar seguro. Os primeiros encontros com as forças europeias foram brutais e desiguais. Exércitos mal treinados, cavaleiros pesados e arcaicos, arcabuzes que falhavam sob a umidade da manhã. Nada disso fazia frente à velocidade, à disciplina e ao terror psicológico da cavalaria mongol. Na Batalha de Liegnitz, os cavaleiros da cristandade foram cercados como gado. A poeira do campo mal permitia que vissem o inimigo antes da flecha atingir o peito. Quando os reforços chegaram, só encontraram corpos empilhados. As crônicas ocidentais tentaram explicar o horror. Pareciam fantasmas montados, surgindo da fumaça. Não respiravam como homens, não sangravam como homens. Por onde passavam, os mongóis deixavam montes de crânios empilhados como sinais de aviso. Uma nova linguagem, a linguagem do medo. Os poucos sobreviventes que conseguiam escapar levavam mensagens aos reis do Ocidente. Eles vêm, e vêm para destruir tudo. Enquanto isso, Subotai observava o mapa da Europa, traçando novas linhas. Seus olhos, escuros como poços de tinta, refletiam apenas cálculo. Batu, por sua vez, via tudo como um ritual de purificação. Se é para o mundo renascer, que primeiro ele queime. A colheita de sangue estava apenas começando, e a sombra da horda estendia-se cada vez mais ao oeste. O vento que cortava as planícies da Europa Central parecia carregar o som de tambores distantes. Mas não eram tambores de celebração, eram os tambores da marcha mongol. Enquanto o rei Bela IV da Hungria enviava cartas desesperadas ao Papa e aos reis do Ocidente, as cidades fronteiriças caíam uma a uma. Subotai, sempre invisível até o momento exato, traçava rotas pelas montanhas e florestas, cercando as forças húngaras como um caçador cerca sua presa. Batu-Khan, impaciente, ordenava ataques de reconhecimento, testando as defesas do inimigo. As primeiras fortalezas caíram antes mesmo de o exército húngaro conseguir organizar uma resposta. As estradas que levavam a Buda e Pest estavam agora tomadas por refugiados, camponeses, nobres, monges, todos fugindo da sombra que se aproximava. E onde a horda passava, os campos eram transformados em deserto. Queimavam plantações, envenenavam poços, arrastavam os vivos e deixavam os mortos como aviso.
Nas cidades, o medo era uma febre que se espalhava mais rápido que qualquer mensageiro. O rei Bela concentrou seu exército no campo de Morri, junto ao rio Sajó, uma posição estratégica, ou assim ele pensava. Do outro lado do campo, Subotai observava, montado em seu cavalo. Seus olhos calculavam a distância, o tempo de reação dos arqueiros inimigos, a profundidade do rio, o terreno lodoso. Eles se acham prontos, murmurou, mas não estão preparados para o que vem de noite. Na madrugada anterior ao confronto, os mongóis começaram a movimentar suas tropas, silenciosos como predadores de névoa. A armadilha estava armada. A noite caiu sobre o campo de Morri, mas o silêncio que normalmente traria descanso, agora carregava um peso insuportável. Do lado húngaro, os soldados se amontoavam ao redor de fogueiras inquietos. Ouvia-se o som de orações, o tilintar nervoso de armaduras e o choro abafado de jovens camponeses que haviam sido forçados a pegarem armas. O rei Bela IV, cercado por seus generais, tentava organizar o caos, convencendo-se de que o terreno ao redor e a ponte sobre o rio Sajó lhes dariam vantagem. Mal sabiam eles que a verdadeira batalha já havia começado. Enquanto os húngaros descansavam, Subotai e Batucan moviam suas tropas como sombras vivas. Uma divisão de cavaleiros atravessou o rio durante a noite, em silêncio absoluto, utilizando pontes flutuantes construídas em segredo. Do outro lado, arqueiros e lanceiros já cercavam as posições inimigas, prontos para o massacre. Perto das 3 da manhã, o inferno foi liberado. Uma barragem de flechas caiu sobre os acampamentos húngaros, como chuva de aço. As tochas foram derrubadas e o fogo se espalhou em meio às tendas. O som de cascos, gritos e metal rasgando carne tomou conta da noite. Os cavaleiros pesados da Hungria, pegos de surpresa, tentaram se reagrupar, mas era tarde. As tropas mongóis vinham de todas as direções, por terra, pelo rio, pelas sombras. Subotai, montado num cavalo negro, observava de longe, com olhos de predador. Quebrem os flancos, depois o centro e, por último, a esperança, ordenou com frieza. A ponte sobre o Sajó, que deveria ser a rota de fuga dos húngaros, foi tomada pelos mongóis. Homens tentando escapar foram massacrados ou lançados ao rio. Ao nascer do sol, o campo de Morri era um cemitério aberto. Os corpos formavam um tapete de carne, sangue e aço retorcido. O rei Bela conseguiu escapar, mas com um número tão pequeno de homens que a própria Hungria parecia ter sido arrancada da terra. Subotai cavalgou entre os mortos, com o olhar fixo no oeste. "O caminho para a Europa está aberto", disse, e Batucan apenas sorriu, porque a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Os ventos do oeste carregavam mais do que poeira, carregavam o cheiro da morte. Enquanto os camponeses austríacos colhiam os últimos frutos de um outono antecipado, um novo tipo de escuridão se aproximava. Não as nuvens, nem o frio, mas a sombra da horda mongol. Após o massacre de Morri, Subotai e Batucan moveram suas forças com precisão quase sobrenatural. As rotas comerciais foram cortadas. As cidades menores foram reduzidas a cinzas antes que qualquer reforço pudesse chegar. As muralhas de Viena, imponentes e antigas, agora tremiam sob o peso do medo. O som de cascos ecoava pelas florestas ao redor. Os caçadores voltavam sem palavras. Os mensageiros não voltavam. Dentro da cidade, os sinos tocavam sem parar. Mulheres e crianças eram escondidas em igrejas e adegas. Homens remendavam muralhas à pressa, reunindo tudo o que poderia servir como arma. Do lado de fora, a horda se organizava. Batucan, com olhos de predador, observava as defesas da cidade. Não via muros, via apenas obstáculos a serem quebrados. Subotai, analisando mapas e rotas de suprimento, já sabia o plano. Faremos com eles o que fizemos com os outros: quebrar, isolar,
e deixar a fome falar primeiro. Os mongóis não atacaram imediatamente. Preferiram cercar, cortar água, destruir campos, caçar os mensageiros que tentavam fugir em busca de ajuda. Por noites seguidas, os habitantes de Viena ouviam os tambores distantes e, pior ainda, os gritos dos capturados, arrastados pelas planícies apenas para espalhar o terror. Enquanto isso, Subotai enviava pequenos destacamentos para atacar vilas ao redor, criando o caos que isolaria Viena, como uma ilha cercada de medo. Dentro dos salões da cidade, os conselheiros do duque discutiam desesperados. Devemos esperar reforços de Roma? Ou devemos abrir os portões antes que sejamos enterrados vivos? Mas ninguém tinha respostas. A única certeza era que a sombra estava cada vez mais perto. A cidade de Viena respirava em sussurros. Cada esquina, cada corredor e cada torre de vigia parecia ouvir o mesmo som, o silêncio antes da destruição. Mas o cerco que os mongóis aplicavam não era feito de catapultas ou arietes, era um cerco psicológico. Subotai conhecia a mente humana como poucos generais na história. Sabia que o medo podia matar antes da lâmina. Em vez de atacar diretamente, ordenou um cerco de ausência e presença ao mesmo tempo. Por dias, os soldados vienenses olhavam para os campos e não viam nada, apenas neblina, campos vazios e árvores balançando ao vento. Mas à noite, viam tochas piscando no horizonte. Ouvia-se o som de cavalos em movimento, assovios estranhos e os sinos das igrejas das vilas vizinhas, que já não existiam, tocando sozinhos. Batu-Khan chamava aquilo de o cerco invisível. Dentro da cidade, a fome começou a se instalar. Os estoques de grãos minguavam. As fontes de água foram envenenadas ou secaram misteriosamente. Doenças começaram a se espalhar. Quando pequenos grupos de cavaleiros tentavam sair para buscar suprimentos, desapareciam. Crianças começaram a sonhar com cavaleiros de olhos negros montados em cavalos sem sombra. Alguns acordavam gritando, dizendo que tinham ouvido seus próprios nomes sussurrados na noite. No salão do duque, a tensão explodia. Conselheiros brigavam. O clero dizia que a cidade estava amaldiçoada. Outros juravam que era um castigo de Deus. Enquanto isso, Subotai, observando de uma colina ao longe, traçava a linha final no mapa. Deixem que fiquem mais fracos, mais desesperados. Depois, abriremos os portões com o próprio medo deles. No quarto dia, os arqueiros mongóis começaram a disparar, mas não flechas comuns, mensagens amarradas nas pontas. Não haverá amanhã, só há agora, e o agora somos nós. Viena, que já fora símbolo de poder e resistência, agora tremia como uma vela prestes a se apagar. O cerco invisível estava prestes a se tornar muito real. Ao amanhecer do sexto dia, a névoa baixou como um manto espesso sobre Viena. Os sinos da cidade estavam silenciosos. O som de cascos e de metal arrastado cortava a neblina como um presságio. Subotai ordenou o ataque. A primeira onda foi de arqueiros. Flechas caíram como chuva negra, perfurando torres, telhados e qualquer homem ousado o bastante para estar exposto. Em seguida, vieram os engenheiros mongóis, com torres móveis e escadas improvisadas. Eles não precisavam de grandes máquinas de cerco. Eles usavam velocidade, número e medo. Batu-Khan, montado sobre um cavalo negro, liderava a carga principal. Sua voz, rouca e direta, guiava a cavalaria como se fosse uma extensão de sua vontade. As muralhas, já frágeis pela fome e desespero, começaram a ceder. Dentro da cidade, o caos tomou conta. Os poucos soldados que ainda podiam lutar foram esmagados nas primeiras horas. A população civil tentou fugir, mas não havia para onde correr. Fogo, gritos, cinzas. Subotai, ao entrar pelas ruínas do portão principal, apenas murmurou: "Foi rápido demais." Batu, com o olhar de predador, respondeu:
exatamente como planejado. Viena caiu e o mundo ocidental percebeu que a muralha entre a civilização e a destruição tinha ruído. Com Viena em ruínas, os generais reuniram-se diante do mapa. O próximo alvo estava claro: o coração da Europa, Alemanha, Itália, Roma. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem urgente chegou de Karakorum. Ogedei Khan estava morto. A notícia caiu sobre a horda como um trovão. Pela lei mongol, todos os príncipes de sangue real, incluindo Batu e Subotai, eram obrigados a retornar à Mongólia para escolher o novo grão-khan. Batu relutou. Queria terminar o trabalho, mas as tradições eram inquebráveis. Naquela noite, ao redor da fogueira, Subotai contemplou o mapa da Europa uma última vez. O Ocidente foi salvo por um homem morto, disse com amargura. Os estandartes foram recolhidos. As tropas organizadas para a longa jornada de volta. Viena ficou em silêncio. As cidades da Europa respiraram alívio, mas todos sabiam. O inimigo não havia sido derrotado, apenas interrompido. A estrada de ossos deixada para trás seria lembrada por séculos. E nos corredores escuros das cortes europeias, um nome ainda ecoava como uma ameaça sussurrada: os mongóis voltarão. Isso não foi apenas história, foi um aviso escrito em sangue. Se essa saga te prendeu, deixe o like, compartilhe com outros amantes de história e comente aqui embaixo. Devemos contar o próximo capítulo. Quando os mongóis retornarem, inscreva-se para mais narrativas épicas, porque a história ainda não terminou conosco.